Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, que traz aqui aquele bate-papo do almoço da Faria Lima para você, telespectador da BMC News. E como você sabe, a gente tem aqui o prazer de trazer grandes convidados, grandes mentes do mercado financeiro para esse bate-papo. E temos aqui nós estamos conseguindo destravar uma lista. Né? Nós trouxemos o Alex André recentemente, a gente tentava há muito tempo, e agora nós vamos trazer um outro nome que nós tínhamos um tempinho já em negociações também. E para falar de um assunto que não poderia estar mais quente no Brasil, de crédito privado e alocação em crédito privado pelo investidor pessoa física. Para bater esse papo conosco, ninguém mais, ninguém menos do que Marcelo Lara, da Journey Capital. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que aceitar não é justa a minha colocação. Eu sei que você já está há bastante tempo nessa negociação conosco. Difícil achar a agenda do Marcelo, né? Tudo bom, Marcelo? Imagina. Tudo bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Boa tarde a todos que nos estão assistindo aqui na BMC News. Eu sei, o seu sócio já esteve aqui conosco, o Roger, né? Então ele já deve ter antecipado. A gente tem a tradição aqui no programa de fazer aquelas perguntas difíceis, né? A gente tá aqui para fazer as perguntas difíceis e os nossos convidados ajudam a explicar esses temas complexos ao investidor. Então eu vou começar com uma assim, facinha para abrir o programa. A gente está com juros a 3,75 e teve o caos de Americanas, agora quebras de financeiras aqui no Brasil e fora, momentos de tensão com grandes bancos globais. Como é investir? Por quê e como é investir em crédito privado nesse momento, Marcelo? Ótima pergunta. Eu acho que nesses momentos é que todos percebem que investir em crédito privado, ele requer muito estudo, muita dedicação e muito conhecimento, né? Não há amadorismo aqui nesse trabalho, né? Você precisa estudar amplamente as companhias e entender o que pode acontecer eventualmente com essas companhias e identificar. Tudo é um filme, né? Felipe, isso aqui não é uma foto estática, é um filme, ele acontece por etapas. Então você identificar ao longo do processo qual caminho está levando esse filme. A empresa está melhorando ou a empresa está piorando, né? É isso que vai levar à quebra. O evento Americanas, ele já é um evento um pouco diferente, porque lá aconteceu uma fraude, né? A fraude você não identifica, não tem um filme, é um evento de ruptura, né? Naquele momento, tudo parecia estar indo bem, mas na verdade estava tudo errado. Havia uma fraude ali no balanço da companhia e ela rompeu. Caso diferente de outras situações de crédito privado, como a gente assistiu ou vem assistindo a deterioração do crédito da Light, que é uma outra companhia muito conhecida de todos os brasileiros e que está na carteira de muitos fundos e muitas pessoas físicas também. Então esse é um assunto que tem muita água para a gente conversar. E vamos começar do começo. Vale a pena, dá para investidor, pessoa física, comprar o título de crédito privado direto, Marcelo? O que você acha? Acho que tem que tomar muito cuidado. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é a Oi. Oi era o principal nome AAA do mercado, AAA 3As, né, de menor grau de risco do Brasil. Bancos, fundos emprestavam dinheiro para Oi a um preço muito baixo, isso muitos anos atrás, né? Como eu disse, o crédito é um filme, então aquele crédito da Oi veio deteriorando, né? Até que a companhia pediu recuperação judicial alguns anos atrás e pediu novamente uma nova recuperação judicial recentemente, mas isso só para dizer que o crédito privado, você não pode comprar e esquecer, né? Você tem sempre que ter uma análise contínua para ver para onde ele está rumando. Então, o investidor pessoa física que decidir investir diretamente, ele tem que ficar muito atento a essas evoluções e não fechar os olhos, né? Uma outra dificuldade que existe para o investidor pessoa física investir diretamente em crédito privado é que, diferentemente das ações negociadas na Bolsa, as debêntures, CRIs e CRAs, são papéis de crédito privado, eles são negociados no mercado de balcão. Então, o investidor sempre fica refém do custodiante que ele tem aquele título. Então, se ele tem em alguma corretora ou em algum banco, ele precisa passar pela mesa
daquela corretora e daquele banco. E muitas vezes existe uma margem transacional que não é exatamente um custo de corretagem claro e explícito como é no mercado acionário, na Bolsa de Valores, em que ele não sabe exatamente qual o valor correto daquele papel, então ele vende ou compra aquele papel já com uma margem muito aberta para quem está vendendo para esses agentes de mercado. Então, esse é um outro fator que dificulta bastante o investidor, pessoa física que investe diretamente em crédito privado. Muito bem, a gente tem um ponto aí sobre precificação. Estava conversando com um outro gestor recentemente sobre um problema dessa anomalia. E quando o mercado é negociado em balcão, os títulos de mais liquidez são aqueles que você consegue se desfazer. No mercado está tendo aquele problema de... a gente teve em fevereiro saques líquidos em fundos de renda fixa. Nessa hora você não consegue se livrar, entre aspas, dos high yield e acaba tendo que sair dos high grade. A gente consegue já enxergar esse desbalanço de preços de mercado com os preços de high grade tendo sido mais impactados pela onda de saques do que os high yield? Então vamos lá, a gente teve... Primeiro falar um pouquinho de mercado local, né? A gente teve 2 eventos muito importantes no mês de janeiro, né? Primeiro, no dia 11 de janeiro, foi quando as lojas americanas anunciaram o rombo e a fraude, né, que existia no balanço da companhia. E depois, no dia 30 de janeiro, houve um downgrade, ou seja, uma redução do risco do rating externo da Light. Né? Foram 2 eventos bastante relevantes para o mercado e que eles acabaram empurrando o resto dos papéis junto com eles. Então, companhias que não têm nenhum problema de crédito tiveram seus preços dos papéis, né, piorados, ou seja, o preço unitário de cada papel cai e a taxa pedida de remuneração por esses papéis sobe, né? A relação é inversa, preço versus taxa de remuneração. Então, quando esses eventos aconteceram, o mercado ficou inteiro um pouco mais pé atrás, né? Esperando justamente uma eventual onda de saque, que foi o que a gente viu um volume maior. O mercado não ficou disfuncional, porém os preços abriram, houve um ajuste no preço, o que é um movimento esperado, né? Então a gente não entende como sendo esses eventos como eventos sistêmicos, ou seja, de uma piora generalizada, não, são casos muito pontuais, né, que a gente teve de piora na situação de crédito de algumas companhias. Porém, o apetite por risco de crédito, papéis de crédito, diminuiu no mercado e também a cautela por parte dos investidores aumentou. Com isso, os bons papéis aumentaram o preço. Eu posso citar aqui alguns exemplos para vocês. Antes do evento de Americanas, a Eletrobras, em um vencimento curto, pagava o papel mais ou menos CDI mais 1,01%. E em março, esse papel estava remunerando CDI mais 1,68%. Então, uma companhia saudável, AAA, que não tinha, não fazia parte nada com relação a esse evento de Americanas ou de Light, completamente descorrelacionado, sofreu uma abertura bastante expressiva no seu spread de crédito, ou seja, na taxa de remuneração dos seus títulos. E isso afeta, logicamente, a rentabilidade também dos fundos que tinham em carteira esse e outros papéis, né? Eu falei esse exemplo, mas a piora foi um pouco generalizada. Se por um lado a gente tem o mercado andando, ou seja, movendo-se de maneira como uma onda, né? E não por uma piora nos nomes de maneira geral, ou seja, no risco de crédito dessas empresas de maneira geral, o mercado acaba abrindo uma oportunidade e os preços ficam mais atraentes. Então, a gente viu enormes players nacionais, seja, grandes, enormes bancos, oferecendo liquidez para esses bons papéis. Ou seja, existe um tomador, né? Existe compradores claros para esses papéis que são papéis muito bons no mercado. Esse movimento, nessa onda, eu estava conversando com a Lígia, né, recentemente, da Athena, e ela comentou que há 2 anos
a gente estava vendo prêmios de tempo muito pequenos, né? Então você teve um incentivo estranho, né? Que ao mesmo tempo que tinha prêmios de tempo muito baixos, como as taxas estavam muito baixas, muita gente alongou suas carteiras. Eventualmente isso é um motivo de sofrimento. Então eu já vou perguntar, eu vi que você já tem ali os comentários, então eu queria que você comentasse sobre isso e também falasse sobre o momento atual, se agora você já consegue prêmios melhores e como administrar duration nesse momento atual. Interessante, sabe, Felipe? O mercado, e principalmente os investidores pessoa física, eles têm uma dificuldade muito grande de entender o risco de liquidez e o prêmio de liquidez de um papel. Então é muito comum você ver investidores, e um dos temas que você abordou no começo também foi a quebra de duas financeiras, também muito recentemente, né? Em que o investidor, ele olha e não sabe colocar preço para um título sem liquidez. Então vamos lá, você coloca no CDB de liquidez diária de um grande banco, com baixíssimo risco, daqueles 3, 4 maiores bancos do Brasil, e quanto a mais um banco pequeno deveria pagar num CDB sem liquidez pelo prazo de 1, 2, 3 e muitas vezes até 7 anos, né? Qual deveria ser o prêmio de liquidez para você não poder sacar o seu dinheiro por 7 anos? Então, a gente acha que o mercado precifica muito mal. Os prêmios por esse alongamento de prazo no lado bancário sem liquidez, ele é muito mal precificado. No lado de crédito privado de empresas que têm papel de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até 10 anos, né, no mercado local. Isso falando dos papéis em CDI, né? E aí, nós vivemos um momento, alguns momentos, fazer uma retrospectiva aqui, Felipe, no mercado de renda fixa e crédito, né? Vamos lembrar o que aconteceu. Em 2019, a Selic estava baixa, ou estava reduzindo. Foi um movimento de que o mercado olhou e falou, no primeiro semestre de 2019, o mercado era renda fixa. Depois, no segundo semestre de 2019, o mercado falou assim, renda fixa é a coisa mais horrível do mundo, agora vamos todo mundo para fundo imobiliário, fundo multimercado e ações. E é o momento da bolsa, porque juros estão baixos, né? Ficarão baixos, etc. Tá em queda. Bom, o resultado disso foi que o investidor pessoa física saiu da renda fixa e entrou nesses outros mercados. Só que o que aconteceu no ano que foi precedente a junho, julho de 2019, foi que houve um fluxo muito grande de pessoa física para renda fixa. E os spreads dos papéis, seja o prêmio dos títulos dos papéis de crédito privado versus o título do Tesouro, ficaram extremamente achatados. Muito, muito, muito baixos. E nessa hora que todos os investidores, como um comportamento de manada, né, saíram da renda fixa e foram para essas outras classes de ativo de mais risco, os gestores e todos aqueles responsáveis que detinham aqueles papéis foram obrigados a honrar os saques dos seus veículos, dos fundos no mercado e vender papel, né? Nesse processo, o prêmio dos papéis, que era bem apertadinho, aumentou bastante e ficou disfuncional. Então, depois ele levou um tempo para entrar num prêmio mais razoável e que tivesse um sentido, não tão apertado, que o preço apertado demais que estava no primeiro semestre de 2019 era errado, era um prêmio muito, muito baixo. Então o mercado estabilizou no nível um pouco mais alto. Logo depois veio o Covid e a pandemia, né, que trouxe um outro tipo de disfuncionalidade para o mercado. Mas hoje em dia o mercado sim estava com prêmios mais achatados do que durante a crise da renda fixa, por assim dizer, em 2019, mas os níveis eram bem mais elevados, né? Então, como eu disse há pouco, né, Eletrobras, que estava CDI mais 1%, naquela época a Eletrobras estava CDI mais 0,40%, mais 0,50% aproximadamente. Então o mercado estava apertado, mas não disfuncional como em 2019. Só que o prêmio que você tocou agora, que é o prêmio pelo prazo do investimento, ou seja, quanto mais longo você empresta dinheiro para aquela companhia ou para aquele banco, né, através do CDB, mais alto devia ser o prêmio que ele paga, né, por alongar essa dívida e por ele conseguir um passivo por um longo período de tempo, né, garantido, né, que seria uma dívida de longo prazo.
E é verdade isso, o mercado estava com prêmios muito baixos por esse alongamento. Então, o que a gente chama curva estava muito flat de spread de crédito, né, com baixa inclinação. Então, o prêmio de um papel de 1 ano de uma companhia versus o papel de 5 anos era razoavelmente baixo. E isso tende a ajustar agora nesse movimento de correção. Muito bem, estamos aqui batendo esse papo com o Marcelo Lara, da Journey Capital, uma das principais figuras do mercado de crédito no Brasil, para esclarecer também esses assuntos para vocês, telespectadores da BMC News. Estou aguardando aqui suas perguntas, seus comentários, suas observações e, naturalmente, o seu like. Deixe o seu like, você está chegando agora, faça sua inscrição também no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Senta o dedo aí no like e aproveite aqui a presença do Marcelo para tirar suas dúvidas. Como eu disse, a gente tem aqui perguntas que são bastante duras. A gente está aqui para fazer uma discussão de alto nível, por isso que a gente consegue trazer nomes como o Marcelo. Não vai complicar demais, hein, Felipe? Não vai complicar demais. Eu li um paper, saiu em 2019 no Journal of Finance, sobre o mercado de renda, de bonds lá no Reino Unido e de como a distribuição desses bonds afetava os preços de mercado. Porque os distribuidores, conhecendo melhor os clientes, pegavam os bonds de mais baixa qualidade e ofereciam para os investidores menos capacitados à avaliação. Eu fiz essa introdução para perguntar, aqui no Brasil, primeiro, a gente já tem um mercado maduro para crédito, venda direta. Segundo, a gente caminha para conseguir ter uma bolsa e preços de secundário mais robustos? O mercado está se desenvolvendo bastante. O mercado secundário de crédito privado ele é bem líquido. Então ele tem formadores de preço, ele é um mercado bem saudável. Ele só não é um mercado negociado em bolsa como é o mercado de ações. Mas isso nem o mercado lá fora do Brasil é. O mercado de bonds americano, que é o maior mercado do mundo, ele é negociado no balcão, assim como o mercado brasileiro. Então, eu acho que a gente pode sim evoluir ao longo do tempo para ter um mercado mais transparente e mais claro. Assim, ele vai deixar mais players, né, agindo, participando do mercado. Isso vai ser muito bom ao longo do tempo quando isso ocorrer. Um dos pontos que você citou agora é se os distribuidores colocariam papéis mais arriscados para investidores que não têm a capacidade de identificar o risco que eles estão entrando. Esse é um problema latente do mercado, mas não só de bonds, no mercado de ações é a mesma coisa, né? Sempre contam lindas histórias e olha quantos dos IPOs feitos no Brasil na última década, quantos performaram bem depois do IPO, depois de uma certa janela, né, da abertura de capital de alguma companhia. É muito difícil. E no mercado de dívida também acontece. E um dos principais problemas é como os interesses são alinhados nesse mercado, né? Então, quando uma companhia contrata um banco para fazer uma emissão ou de uma dívida, né, ou de uma debênture, ou para colocar suas ações no mercado, essa companhia paga um percentual do montante a ser emitido para esse banco efetuar, banco, corretor, etc., efetuar a distribuição. Então, o banco ou corretor é remunerado por quanto mais ele conseguir vender daquele papel. Então, o interesse dele está alinhado, sim, para contar uma história bonita daquele papel e conseguir vender aquele papel, né? Um outro lado é que, sim, os bancos e corretoras têm suas áreas de compliance, suas áreas de análise de riscos e que querem oferecer boas transações, mas isso a gente sabe que nem sempre acontece, né? Então, eu acho que o mercado acaba entrando, ou seja, o investidor, pessoa física, muitas vezes, principalmente a pessoa física que não sabe tanto avaliar o risco, ela acaba sendo muito gananciosa, muitas vezes, e acaba comprando papéis de baixa qualidade para ter um retorninho adicional. Depois, quando a coisa aperta, ela se vê lá com um pepino e não sabe resolver, né? A gente tem um caso super emblemático que a Journey Capital se envolveu e nós montamos uma solução para
aquele que foi o primeiro caso de uma debênture, de uma emissão pública, detida por mais de 16 mil pessoas físicas, tinham o papel, e que a companhia pediu recuperação judicial. É o exemplo de Rodovias do Tietê. Não sei se você recorda desse caso, Felipe, você recorda? Sem dúvida. Ah, quem não se recorda, né? Eu lembro de dar aula na época e a gente acaba conversando com distribuidores também. Os distribuidores falavam, não, tem um papel e é renda fixa e rende IPCA mais 17%, só que depois a gente viu por quê. Inclusive, o próprio Roger comentou aqui conosco, mas essa história é fantástica e tem a mão ali da Journey depois para tentar reorganizar essa turma, né? Mas conta essa história, sem dúvida, muito melhor contada por você do que por mim, mas não tem como esquecer desse caso. Para os ouvintes que ainda não escutaram a gente, vamos lá, muitas pessoas físicas acabam comprando e têm esses papéis em suas carteiras. Às vezes as coisas não andam conforme o previsto. E foi o caso de Rodovias do Tietê, que era uma rodovia, uma concessão rodoviária até 2039, que os seus acionistas montaram uma estrutura de capital para a companhia e emitiram uma debênture de 1,3 bilhão de real. Essa debênture foi emitida em 2012 e ao longo dos anos ela foi pulverizando na mão de muitas pessoas físicas. Por isso, mais de 16 mil pessoas físicas tinham um papel em suas carteiras. Só que a companhia foi desenhada e estruturada, sua estrutura de capital era baseada num crescimento econômico que, como nós sabemos, ele foi pífio no Brasil. E a estrutura de capital não suportou os custos de dívida e falta de tráfego suficiente na rodovia para gerar o fluxo de caixa necessário para a companhia honrar com seus compromissos. Então, no final de 2019, a companhia pediu recuperação judicial. E naquele momento a gente já estava montando uma solução, que era o seguinte: quando nós fomos procurados por um distribuidor que tinha, muitos dos seus clientes tinham debêntures de Rodovias do Tietê. E o problema era o seguinte: essas pessoas vão virar órfãos e num processo de recuperação judicial você tem os investidores abutres, né? Geralmente os investidores abutres ou tubarões comem quem? As sardinhas, né? Então o investidor pessoa física, a sardinha fica lá pequenininha, cada uma indo para um lado, não sabe direito o que fazer, e o abutre e o tubarão vêm lá e engole, né, e toma vantagem. Então a gente montou uma solução naquele caso, que foi um fundo para unir esses debenturistas, todas as pessoas físicas, desde o investidor geral que tivesse um único papel, ou seja, tivesse uma cota única, um valor único de R$1.000 investido na Rodovias Tietê, poderia aportar no nosso fundo e estar conosco nesse processo. E a gente vem desde então tocando o processo de reestruturação da companhia junto com os demais credores da companhia, mas exercendo um papel de liderança bastante importante, afastando esses tubarões e abutres que porventura queriam tirar vantagem dos investidores, dos credores menores. Eu lembro que tem uma questão de como usar as cláusulas a favor ou contra os minoritários, né? Você pode compartilhar um pouquinho desse caso, de como a falta de organização fez com que cláusulas protetoras ameaçassem o mercado? Porque isso é importante do pessoal saber também, que quando você compra a debênture, é diferente de uma ação, em que toda a ação da Petrobras, toda a Petro 4 é igual. É um bem absolutamente fungível, né? A renda fixa, por ser uma estrutura de balcão, ela tem condições de emissão muito particulares a cada emissão. E muitas vezes o investidor ainda não se atenta a essas minúcias, né? Você pode comentar um pouquinho de como foi esse caso e da reorganização a partir do fundo para agrupar os minoritários, né, e tentar protegê-los? Você pode pensar que nos credores dessa companhia, além das 16 mil pessoas físicas, tinha fundos de pensão, tinha fundos de investimento, investidor estrangeiro, enfim, bem pulverizado. E cada debênture tem uma escritura. A escritura é o documento formal que ampara aquela debênture, ou seja, é um documento registrado em cartório que diz todas as regras que regem aquela debênture, inclusive quando algum problema ocorrer, né? E uma das cláusulas que deve ser observada é justamente o que acontece, como que são definidos os processos quando você precisa levar algum tema em assembleia e qual que deve ser o quórum para aprovar
algumas das medidas. E a Rodovias do Tietê, ela tinha uma situação com um passivo bastante pulverizado que ela ia ser impossível de chegar a um consenso que fosse suficiente para aprovar conforme a escritura do papel. Então, isso não tinha a menor chance. A gente diz, às vezes, não tem a menor chance de dar certo, porque o quórum necessário era impossível de ser atingido. Então, no processo de recuperação judicial, quando a companhia pede a recuperação judicial, esse processo muda de figura e o quórum necessário passa a ser regido por outra métrica, né? São dos credores da recuperação judicial. Nesse caso, era uma única debênture, mas aí a gente conseguiu organizar toda a estrutura e deter com maiores credores, nós viramos os maiores credores da companhia, conseguimos guiar os processos para que a gente possa dar um norte e seguir por um caminho. O que, caso isso não acontecesse, a falta de norte é a mesma coisa que você estar num veleiro no meio do mar à deriva. Você vai ser levado para onde a correnteza estiver levando. Agora, quando você consegue colocar uma vela e consegue colocar uma guia ali e colocar a direção, ok, você tem um rumo e você sabe para onde ir. Isso faz toda a diferença num processo, porque no caso da companhia, se ela ficar simplesmente à deriva, em algum momento todos iam morrer de fome, todos iam morrer ali no meio do mar, perdidos. Você precisa ter um tempo de vida útil, então você precisa mirar o barco ao rumo correto para chegar em terra firme logo, né? Então, esse é um dos processos essenciais. E não é diferente nas demais debêntures aí que tem no mercado. Então, quando a gente olha no caso de Americanas, por exemplo, você tem lá uma série de emissões, cada uma das suas emissões tem seu quórum para aprovação, tem seus processos e suas particularidades individuais. E indo já de forma um pouco diferente, né, para o mercado CDB, mercado bancário, onde são operações que têm garantia pelo fundo garantidor de crédito. E um dos pontos que vira em pauta, né? A gente teve os dois eventos das duas financeiras agora no início do ano, né? E logo na semana passada, retrasada, a gente teve o evento do Silicon Valley Bank, né? Que o Fed, o Tesouro Americano, e o FIDC, que é o FGC americano, eles agiram muito rápido para dizer o seguinte, ó, aquela garantia de $250 mil para os investidores de depósitos no SVB, a gente vai honrar, na verdade, todos os depósitos, né? E por que eles tomaram essa decisão? Com medo de contágio e de que isso provocasse uma corrida bancária em uma série de outros bancos. O problema de quando isso acontece é que tanto o FGC aqui no Brasil quanto o FIDC nos Estados Unidos, eles têm tamanhos, são fundos privados que têm um certo tamanho para honrar até um limite de compromisso. Ele não supera um risco sistêmico. A gente não vê esse risco no Brasil, tá? A gente não acha que a gente está caminhando para um risco sistêmico, etc. Mas a ação do Fed, do Tesouro Americano, dá para ser entendido, né, justamente porque eles queriam evitar a corrida em outros bancos. A preocupação não era o SVB individualmente, né, o Silicon Valley Bank, você tinha preocupação com o sistema financeiro, um crash no sistema financeiro como um todo, né? Da mesma forma, ontem e antes de ontem a gente teve o evento do Credit Suisse, né, que é um banco enorme, em que o Banco Central da Suíça ofereceu uma linha de empréstimo bastante robusta, de mais de 50 bilhões de francos suíços para o Credit Suisse poder respirar e trazer tranquilidade aos depositários do banco, evitando assim uma corrida bancária. O sistema financeiro ele tem uma dinâmica de contágio, né? Ele pode acontecer uma demanda de contágio. O que, imagina, no caso de Americanas, quem tem crédito na Americanas, você pode falar assim, ok, vou correr o que contra todas as empresas de varejo do Brasil, é diferente, né? O sistema bancário é todo contra o sistema inteiro bancário. Então, o regulador tem uma preocupação muito grande de que o evento não saia do seu controle, né? Então, por isso, a ação muito rápida do Fed no final de semana passado e uma decisão
que injeta muita liquidez no mercado e traz outra vertente, né? Porque a gente estava num ciclo de aumento de juros nos Estados Unidos, curva de juros futura americana apertada, e mudou completamente a dinâmica com injeção de liquidez agora no mercado e mudança completa de inflação. A curva americana estava assim, agora ele virou assim, bicou com uma mudança muito radical, uma pivotada, como a gente gosta de falar, muito rápida. Maravilha, pessoal. Estamos hoje com esse bate-papo com o Marcelo Lara, da Journey Capital. Então, se você tiver dúvidas, acho que a gente está no... Crédito privado no Brasil é sempre um tema quente, mas se nós temos no momento mais quente ainda, é agora. Então aproveite para tirar suas dúvidas, fazer seus comentários. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Marcelo Lara da Journey Capital sobre crédito privado. O pessoal aqui até comentando do filme, né, Grande Aposta. Se tem um mundo que gera conteúdo, gera filme, é o mercado financeiro, especialmente o americano. O Helder falou aqui mais cedo, é tudo culpa do Regis, mas o Regis não está aqui hoje, né? Então, Helder, puxa vida, coitado do Regis não está aqui hoje, mas forte abraço para você. A conta oficial da Journey Capital, falando aqui, felizes em participar mais uma vez, sempre um prazer receber o pessoal da Journey aqui, muito qualificado, dar um papo de altíssimo nível, né? E aí tem uma pergunta aqui do Luiz Fabiano Neves. Marcelo, na sua opinião, como o índice de Basileia deveria acompanhar melhor esse mercado de crédito? Porque agora o que a gente está vendo em quebra de banco, depois eu tenho outras perguntas sobre pré e pós e como você trava a operação da empresa para não ter esse tipo de problema. Tem muito assunto, mas Marcelo, vamos responder aqui a pergunta do Luiz Fabiano. Índice de Basileia, como é que será que a gente está na hora de ajustar alguma coisinha ali e antever melhor esse tipo de crise? Muito bom, ótimo ponto. A crise de 2008, a financeira de 2007 e 2008, ela foi importantíssima para trazer restrições à utilização de capital dos bancos em suas operações de empréstimo, né? Então, o que faz, né, o índice de Basileia? O que ela restringe? Quantos dólares ou reais de capital ela precisa, por exemplo, com 100 reais de capital, quanto ela consegue emprestar, né, para o mercado. E cada tipo de operação tem um peso diferente, né, que consome limite de crédito, porque limite de crédito não é consumido apenas com um empréstimo direto. Existem operações de derivativos, outros tipos de exposição que consomem
limite de crédito das instituições financeiras. Então, o índice de Basileia, ele foi aperfeiçoado, né, ao longo dos anos, e ele funciona muito bem. Então, não acho que uma revisão seja necessária para o índice de Basileia. Lembrando que a gente está falando de crédito privado como um todo, né, e o índice de Basileia é o índice que regula os bancos, né, então o balanço dos bancos. Mas esse é um ponto fundamental de ser observado, quão apertado está o limite de Basileia de um banco para analisar a qualidade creditícia e a capacidade de pagamento dele, né? Isso é bastante importante. Agora até esqueci como chama, caricaturas ótimas que eu recebi com relação ao SVB, o que a gente precisa é assim, na imagem, no desenho, eu estava assim numa reunião de cúpula lá, de comitê do SVB, do Silicon Valley Bank, aí o que a gente precisa ter um banco sadio e saudável, né, e duradouro, né, assim, para o futuro. Aí dizia assim, um dizia diversidade, o outro dizia ESG, aí tinha um cara assim com a cabeça apoiada, assim, meio cansado, como se estivesse assim, meio cansado de dizer sempre a mesma coisa, proteção contra risco de juros, né, risk management, a sigla em inglês, né, exposição em juros. Então, se você toma dinheiro, por exemplo, emprestado no curto prazo, empresta no longo prazo, se você toma dinheiro em CDI e empresta em taxa pré, você tem um descasamento de risco de mercado dentro do seu balanço. Então, o que ele falava era hedge de risco de juros, né, proteção de risco de juros. Aí na imagenzinha estavam arremessando ele para fora do banco. É justamente isso que causou o grande estrago, uma das razões que causou o grande estrago no SVB, né? Faltou a área de risco do banco analisar que ele estava com risco descasado, né? Ele estava extremamente exposto na curva de juros americana. Então, uma mega trombada, porque os juros americanos saíram de 10 anos, saiu de 1 e tantos por cento, de 1,70% para um nível extremamente mais elevado, causando um grande estrago, né? E a quebra do banco, do SVB. Então, Basileia não é o único ponto de observação, mas sim, ele é importantíssimo ser observado para o mercado financeiro e para os bancos. Mas não acho que seja necessária uma revisão do processo. Marcelo, a gente falou aqui, o Basileia é de banco, mas esse problema de descasamento não é restrito a bancos, né? Uma coisa que eu tenho observado é que as empresas tomaram dívidas pós, e se esqueceram que o EBITDA dela não é ajustado por DI, né? Como é que dá para a gente pensar em como melhorar essa situação no mercado? O que os colocando na posição de fornecedor de crédito dessas empresas, o que os CFOs podem fazer de diferente para evitar esse tipo de enforcamento financeiro nas oscilações de curva de juros, que não é o âmbito de negócio da empresa? Tá perfeita essa colocação. Os instrumentos derivativos estão aí não para tomada de risco, mas sim para proteção. Então, os instrumentos existem, as companhias conseguem acessar esse instrumento junto aos seus bancos de relacionamentos, as grandes empresas que emitem dívida, né? E o papel do CFO é identificar como casar as suas receitas com suas despesas, né? Inclusive casar no tempo. Não adianta nada eu ter um recebível em dólar daqui a 10 anos e ter uma dívida em dólar no curto prazo que eu preciso pagar daqui a 1 ano. Se o dólar explodir e eu tenho que pagar ela daqui a 1 ano e meu recebível é daqui a 10, eu estou completamente descasado, por mais seja o mesmo montante, né? Então, digamos, eu tenho $1 milhão de recebível e tenho uma dívida de $1 milhão. Beleza, parece que eu estou casado, né? Que eu não tenho risco, já que eu tenho a receber 1 milhão e tenho a pagar 1 milhão. Mas se eu tenho a receber este 1 milhão só daqui a 10 anos e eu preciso pagar daqui a 1 ano essa dívida, quer dizer, se o dólar explodir, pode ser que eu tenha um sério problema para ter os reais necessários para comprar os dólares que vão dar esse $1 milhão, né? Então, eu citei o exemplo do câmbio porque ele é o mais fácil de visualizar e é um pouquinho mais difícil quando a gente fala de taxa de juros pré, pós ou até mesmo IPCA. Mas se a gente for olhar uma empresa que tenha as suas receitas indexadas em IPCA e as suas despesas, ou sua dívida ser tomada em CDI, o que essa empresa pode fazer é um swap dessa dívida do
do CDI para o IPCA. Então, ela troca o indexador para não dever CDI e sim IPCA. E existe o caminho oposto também. Então, muitas empresas emitiram CRAs, por exemplo, ou até mesmo debêntures de infraestrutura e trocaram o indexador de IPCA, que é o indexador de emissão dessas debêntures, pelo CDI. E essa faz parte da gestão de risco financeiro da empresa. E tem, sim, muito sentido para muitas empresas fazerem. Agora, vale lembrar também que lá atrás, em 2007, 2008, muitas empresas quebraram porque faziam justamente o oposto. Elas tomavam dinheiro em reais, e o CDI naquela época era altíssimo, agora não lembro exatamente para dizer, mas era 14%, vamos dizer, por volta de 14%, e para não pagar um serviço de dívida de 14%, muitas vezes elas trocavam essa dívida por dólar, que aí elas pagariam 4%, 5% em dólar de juros, né? E o risco do principal, que estaria em dólar, ela vai ver lá na frente. Se o câmbio ficasse estável, beleza, ela ganhou esse diferencial. Se o câmbio explodisse, ela teria um sério problema, e muitas empresas quebraram por conta disso. Essa é uma maneira ativa de fazer. E a maneira passiva é aquela empresa que importava e vendia em reais aqui no Brasil. Aí ela tomava um financiamento em dólares, um financiamento à importação em dólares, e não fazia o hedge, deixava essa dívida em dólares. Como a receita dela está toda em reais, chegava no vencimento, ela virava uma torcedora para ver se o dólar ia explodir ou não. Então, a área e o CFO, ele tem sempre, o tesoureiro e o CFO de uma empresa, ele tem sempre que estar analisando a estrutura de receita e despesas da sua companhia, não só em tamanho, né, em nocional, em valor nocional, como também no casamento ao longo do tempo, para que ela consiga honrar e não seja pega de surpresa, porque a gente já viu, tanto com Covid, com crise de 2008, evento, a greve dos caminhoneiros e por aí vai, se a gente impeachment, se a gente fosse falar tantos os momentos de estresse que o mercado dá, e são picos repentinos, né? Toda essa volatilidade pode estragar o fluxo de caixa da empresa por um período muito grande, até podendo levar ela a quebrar. Muito bem. Bom, acho que a sequência da sua pergunta é como nós olhamos, né? A gente sim olha sempre a política de risco das companhias, a gente entende quais são os riscos inerentes ao business e se ela entra em descasamento, nesse tipo de descasamento de indexador ou moeda. Estamos aqui batendo esse papo com o Marcelo Lara, da Journey Capital, um papo muito rico sobre crédito privado, sobre esse mercado, e nós estamos aguardando aqui o seu like. Estamos aguardando ansiamos pelo like de número 350 no programa de hoje. Então senta o dedo aí no like, você que está acompanhando aí nosso chat, acompanhando pelo YouTube, dedo no like, pessoal. Tem uma pergunta aqui do Fábio Moraes. Quanto tempo pode levar o processo de execução de garantias em caso de quebra, né, de empresas ou bancos? O Fábio Moraes usou aqui default, né, que é o linguajar do mercado. Marcelo, e aí, quanto tempo dá para executar essas garantias? O investidor costuma se fiar nessas garantias? Fabio, cada caso é um caso. É engraçado que muitas vezes a gente ouviu de muita gente, no caso de Rodovias do Tietê, como exemplo, que o processo de recuperação judicial ia ser um processo extremamente rápido e simples, porque existia um credor, né, que eram os debenturistas, depois as outras dívidas eram muito pequenas. Mas isso não é verdade. Geralmente os processos de recuperação judicial eles são bastante lentos e complicados. Então a execução de uma garantia ela depende de uma série de fatores no meio desse processo todo, incluindo a justiça, que você sabe que a justiça brasileira é bastante imprevisível no seu timing e nos pedidos de contestações ao longo do processo e tudo mais. Então a execução é bastante incerta. O prazo é bastante incerto na maior parte das vezes. Muito bem, respondida a pergunta aqui do Fábio. Temos aqui também uma outra questão. Marcelo, quais são os bancos no exterior que estão na carteira da Journey? Salvo engano, vocês não compram bancos, não é isso, Marcelo? Não, a gente pode ter bancos sim em nossa carteira, mas atualmente nós não temos nenhum banco no exterior alocado nas nossas carteiras. Então, maravilha. Eu podia emendar a pergunta para o Marcelo perguntando se algum banco brasileiro vai comprar o Credit Suisse, mas eu não vou fazer isso. Eu vou chamar o segundo intervalo. Essa eu não tenho resposta.
Essa eu não tenho resposta. Muito bom. Eu vou chamar o segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Até lá. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com Marcelo Lara sobre o mercado de crédito privado e o mercado de fundos também de créditos privados. Como o Helder comentou aqui no chat, vamos lá, aperta esse like pessoal, aperta esse like, vamos correr atrás dos 400. Marcelo, a gente guarda o terceiro bloco aqui para perguntas quase filosóficas, perguntas mais conceituais. E eu sei que vocês têm um conjunto de fundos de debêntures incentivadas, por exemplo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estava conversando com um professor recentemente sobre os incentivos fiscais no mercado de crédito bancário e que, eventualmente, você tinha os títulos incentivados, LCIs e LCAs, levando mais o benefício para o emissor. Então, se você fizesse a conta ali, o gross up do LCI e da LCA, ele basicamente empatava com a emissão do CDB. E aí, crédito incentivado beneficia o comprador, mesmo o benefício fiscal fica todo para o emissor? É diferente o crédito privado. Na LCI, LCA e CDB, quem coloca o preço é o banco. Você compra diretamente do banco, não é um preço ao mercado. Se ele quiser, ele faz a continha, né? Ele te dá uma leve vantagem para o investidor botar o dinheiro na LCA, LCI, ele aproveita para captar um dinheiro muito barato, né, nesses instrumentos isentos, né? Ele faz sempre a continha, ok, se no CDB eu pago 100, então quanto que eu preciso pagar na LCA para ser um pouquinho a mais e fazer com que os investidores investam ali. Já no crédito privado é um pouquinho diferente, as emissões são públicas e a dinâmica gira depois no mercado secundário pela lei da oferta e da demanda, né? Então os mercados eles mesmos se ajustam. Ano passado a gente teve um momento bem interessante, porque o benefício ele fica dividido entre ambas as partes, entre o emissor e o investidor. E no ano passado, a gente teve 3 meses de deflação que nunca aconteceu no Brasil. Esses papéis isentos são papéis em inflação. Somaram-se alguns fatores. Durante o ano de 2022, nós tivemos um volume de emissões de títulos isentos de crédito privado, principalmente CRIs e CRAs,
um pouco também de debêntures incentivadas muito, muito grande, né? E os bancos e coordenadores e corretoras coordenadoras dessas emissões, eles tiveram uma dificuldade bastante grande em colocar esses papéis logo em sua emissão primária. O que acontece é que muitas dessas operações elas foram encarteiradas nos balanços dos bancos e corretores e depois distribuídas de forma mais pulverizada aos investidores, né? E no ano passado a gente teve 3 meses de deflação, né? Julho, agosto, setembro, o que nunca tinha ocorrido no Brasil. E o investidor olhando CDI muito alto, inflação negativa, o carrego dos títulos de inflação ficou durante um certo tempo no ano passado, nesses meses, bastante bem. Então, o investidor sem apetite para comprar, fez com que os preços desses papéis de crédito privado, o prêmio deles sobre os títulos do governo aumentasse. Então a gente viu no segundo semestre do ano passado, spreads de crédito abrindo os títulos em IPCA, o que não aconteceu, títulos em IPCA e isentos de imposto de renda, o que não aconteceu no mercado CDI, né, dos papéis em CDI. Então muitos papéis passaram a ter no mercado secundário os preços muito próximos de títulos isentos, muito próximos de quanto o spread de crédito dos papéis não isentos pagavam, o que geralmente eles tinham uma distância de mais ou menos 1%. Né, de diferença de preço, estou aqui arredondando e generalizando, né, mas era mais ou menos 1% de diferença entre um papel isento de uma companhia e um não isento da mesma companhia. Então o isento pagava 1% a menos, né, de spread de crédito. E esse nível achatou demais, comprimiu demais ao longo do segundo semestre do ano passado. Então, isso por quê? Porque a lei da oferta e da demanda, houve menos demanda pelos papéis indexados à inflação. CDI muito alto, é normal que o investidor corra para o CDI. Aliás, uma coisa que o investidor, pessoa física, sempre tem que tomar cuidado é que ele geralmente, no comportamento de manada, ele sempre compra caro e vende barato. Então ele compra a bolsa cara, porque está todo mundo falando de bolsa, ele vai e compra a bolsa cara. A bolsa cai, o que ele faz? Ele vende. Aí quando ele vende, quando está na baixa, depois a bolsa sobe de novo e ele vai lá e compra de novo. No crédito privado é meio parecido, né? Ele sai do papel em inflação quando ele não devia sair, quando o papel está muito barato, e geralmente ele compra quando a inflação foi alta e os títulos performaram muito bem, ele vai lá e compra caro, né? E mesma coisa o CDI. Quando o CDI estava baixo, os papéis estavam com um preço muito bom. Tinha papel no mercado secundário, que hoje paga isento de imposto, que paga 100% do CDI, na época chegou a bater 135% do CDI. Você podia comprar no mercado secundário. Mas eu queria também focar, dar um viés aqui, um olhar para isenção fiscal. É engraçado, Felipe, que no mercado financeiro todo mundo fala de rentabilidade bruta, só que as pessoas esquecem que para o investidor, você que é investidor que está nos assistindo, o que interessa para você é qual a sua rentabilidade líquida de imposto de renda, nunca bruto, porque é o que vai sobrar no seu bolso. E eu acho que você, investidor, tem que cobrar dos agentes de mercado, dos distribuidores, sobre qualquer ótica, sobre qualquer produto, qual a sua rentabilidade líquida sobre aquele investimento. Porque muitas vezes é mais fácil um distribuidor colocar em você, sei lá, um CDB do que colocar uma LCA, porque sua carteira vai render um percentual maior. Mas você quer saber do líquido, qual vai dar mais dinheiro no seu bolso, e não naquela taxa bruta absoluta. E o efeito da isenção fiscal ele é tão poderoso, a gente tem alguns estudos que mostram que você vai ficar o dobro de rico em 30 anos investindo em ativos isentos de imposto de renda. É o dobro em 30 anos. Então, se você tem 30, 35 anos de idade, quando você tiver 60, 65 anos, você vai ser o dobro de rico por investir em instrumentos isentos de imposto de renda. Só pelo efeito de juros compostos sobre o imposto de renda e ao longo de um longo período. Então, é muito poderoso, o investidor tem que cobrar dos seus agentes sempre, ok, mas quanto que é a rentabilidade líquida desse investimento versus o outro, e não o retorno bruto, que ele pouco interessa. Maravilha, muito obrigado pela resposta. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar aqui o programa. A gente conversou sobre duration de fundos. Muitas vezes o investidor tem dificuldade, inclusive, de ver a carteira dos fundos de crédito privado. Como o investidor pode selecionar um bom fundo de crédito privado para investir? O duration ele tem um papel importantíssimo sobre o risco de mercado, sobre a oscilação de cota, né, e de rentabilidade daquele fundo.
Então, o duration ele pode ser composto por risco de mercado, né? Então, de taxa, digamos que você tem uma operação pré-fixada ou em IPCA+, e é um risco de mercado, uma componente de mercado, mas também tem uma outra componente que é a duration, que é a vida média, né, dos papéis e da carteira daquele fundo sobre o risco de crédito. Então, nesse movimento agora de abertura de risco de crédito, quanto maior o duration do fundo maior vai ter sido a perda. E num movimento de fechamento do spread de crédito, quando ocorrer, maior vai ser o ganho, né? Então ele fica exposto a mais volatilidade e mais risco, né, no efeito do duration. Então eu não vou te dizer uma resposta, existe uma ou melhor do que a outra, mas é importante o investidor saber que tipo de risco ele está entrando. Então, se ele quer um fundo sem risco, com baixo risco e baixa oscilação, ele tem que procurar um fundo com duration de risco de mercado e de crédito curto, porque eu posso ter uma carteira de crédito bastante longa e fazer um hedge de risco de mercado, encurtando esse risco de mercado para curtinho. Então eu fico com um risco de crédito de longo e um risco de mercado curto, né, de oscilação de taxas. Então o investidor precisa, aquele que busca mais informação, entender qual que é a estratégia daquele fundo, daquele gestor, para aquele momento também, porque a estratégia muda ao longo do tempo. E quando o investidor olha, ok, eu vou ter uma carteira em CDI ou uma carteira em IPCA, ele tem que também olhar o horizonte para esse investimento. O investimento em CDI ele é extremamente seguro para o investimento de curto prazo. Para o investimento de longo prazo, ele toma bastante risco. O CDI perdeu muito da inflação durante 2 anos seguidos, mas não perdeu de pouco, ele perdeu muitíssimo, né? E quando ele ganha, como esse ano, ele está ganhando... não é por um número muito elevado, né? Então 6% aproximadamente sobre a inflação do ano passado. Então o investidor precisa colocar cada caixinha do seu investimento em um local, né, e saber qual a sua estratégia para cada prazo. E historicamente os investimentos indexados à inflação eles superam e muito os investimentos em CDIs, porque o Brasil tem a tendência de deixar a inflação correr, né? A gente já viu esse filme, a gente vê a pressão política que tem sobre sobre o Comitê de Política Monetária para que afrouxe a taxa de juros e deixe a economia crescer, deixe a economia andar, mas isso faz também com que a inflação ande. Esse é o grande cuidado que é necessário. Maravilha, temos aqui os comentários da Andréa Souza falando muito bom, o Marcelo Lara, o pessoal aqui falando, foi uma aula, o Idel falando uma aula, acho mais do que uma aula, é um curso. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje, fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e a nossa querida Débora Oliveira e o Gabriel Monteiro. Até segunda-feira com mais Você com Dinheiro. Tchau, tchau.